Olá pessoal, hoje eu vou compartilhar com vocês touca de cetim. Foi uma pergunta que a Fabiana fez, se eu fazia touca de cetim. Eu faço hoje touca de cetim só por encomenda. Eu fiz muito touca de cetim quando eu vendia produtos na minha loja, então eu fazia bastante produtos para vender lá. Quando eu decidi ficar só com o ateliê, eu escolhi um nicho para mim trabalhar. Então hoje eu faço só por encomenda. E quando eu fazia produtos para minha loja, ou hoje, quando eu faço produtos aqui para o meu ateliê, eu penso em três coisas antes. Primeiro, eu tenho que fazer um produto de qualidade, porque o cliente é como eu. Se eu comprar um produto que não é de qualidade, eu só compro uma vez, depois eu não compro mais. Então eu tenho que pensar em fazer um produto de qualidade. Segundo, eu tenho que pensar num preço acessível desse produto. Porque eu não quero que esse produto fique encalhado aqui no meu ateliê. Eu quero que esse produto venda. Para isso eu tenho que colocar um preço acessível. E terceiro, eu tenho que pensar na minha renda. Eu não posso deixar de ter renda nesse produto. Então esses três passos eu tenho que pensar antes de fazer o produto. E eu comprei 2 metros de cetim, comprei 1 metro de cetim preto e 1 metro de cetim rosa. E eu vou falar para vocês porque eu não comprei 1 metro, porque eu comprei 2 metros. Uma forma que eu fazia para vender aqui na minha lojinha. Eu procuro sempre comprar o cetim de 1,5 m de largura. Porque tem cetim de 1,40 m de largura, que vai depender do fabricante. Mas como eu quero que esse material tenha custo-benefício, eu sempre procuro comprar o cetim de 1,5 m de largura. Tem pessoas que falam assim, ah Rita, mas eu coloco o meu preço, meu cliente compra e acabou. Mas não é assim. O cliente é como eu, é como você. Então a gente tem que dar valor também ao dinheiro do cliente, porque é uma troca do meu produto com o dinheiro do cliente. E o dinheiro do cliente me traz o retorno para pagar minhas contas no final do mês. Então isso também eu tenho que pensar. Então bora lá? Pro passo a passo? Primeiro vamos fazer o molde. Tô aqui com a medida de 50 por 50. Vou dobrar o meio. Vou dobrar o meio novamente. Aqui ficaram as pontas. Medi dessa ponta a essa ponta 25 centímetros. Eu vou repetindo essa medida. Desta forma, a gente consegue ter um círculo exato. Molde pronto. Peguei o tecido, aqui está a auréola do tecido. Vou colocar aqui para vocês verem porque eu compro de 1,5 m. Coloquei o molde. Olha, deu para tirar um círculo. Coloquei aqui na marcação. Consegui tirar outro círculo. Na marcação, né? Consegui tirar outro círculo. Porque o tecido tem 1,5 m de largura e eu tô fazendo a medida de 50 centímetros. Se fosse o tecido de 1,40 m, eu não conseguiria cortar 3 círculos com essa medida. E outra dica aqui que eu vou dar para vocês. Eu comprei 1 metro de tecido e olha como o tecido veio. Vou colocar aqui a auréola com a auréola. Olha a ponta que sobrou. Ou seja, o tecido tá torto. Olha aqui a outra ponta. Então, com o molde, você consegue mover em cima do tecido e cortar o círculo. Porque se eu fosse dobrar esse tecido para cortar as quatro partes de 50 centímetros,
eu não ia conseguir, porque o tecido não está reto, ele está torto. E outra dica aqui também, às vezes eu dobro o molde, pego aqui, olha, tá a orelha do tecido e vou cortando, olha, vou encaixando e vou cortando dobrado, ou você pode dobrar, pegar uma ponta, ó, essa ponta aqui tá bem puxada, ó. Você consegue colocar o molde, olha, encaixando o molde e cortando em cima do tecido. Então, é uma forma também da gente conseguir tirar as peças, mesmo com tecido como esse aqui que tá todo torto. E outra dica que eu vou passar aqui para vocês. Essa dica é bem antiga, do tempo da vovó, mas ainda funciona. Quando você tem uma superfície lisa e você vai cortar um tecido, seja cetim ou qualquer tecido que escorrega muito, fica ruim para cortar, você coloca um lençol por baixo, forra com o lençol o lugar onde você vai cortar o cetim, coloca o cetim ou tecido assim que é escorregadio e você vai cortar sossegado, porque ele não vai ficar escorregando, fica bem melhor para cortar. Então aqui eu tenho 1 metro de tecido, eu vou dobrar o meio, só que eu não vou cortar dobrado porque tá torto. Então eu vou abrir e vou cortar. Vou cortar e já trago aqui para vocês verem. Cortei as peças, cortei 1, 2, 3, 4, 5, 6 do preto, 1, 2, 3, 4, 5, 6 do rosa. Vê a importância da gente pensar antes de comprar o tecido, pensar no tamanho do tecido para ter um benefício maior, porque se fosse um tecido menor, ia sobrar tecido, eu também poderia fazer xuxinha, né? Outra peça também, não ia desperdiçar o tecido, mas se o meu objetivo é fazer a touca, eu tenho que pensar dessa forma. Isso vale para qualquer peça que a gente for fazer, a gente tem que pensar antes de comprar o tecido. Agora eu vou montar as cores para vocês verem. Combinei as cores, aqui eu vou ter 2 toucas pretas, 2 toucas rosa com preto e 2 toucas rosa. Desta forma você consegue ter 3 opções para o cliente, porque ele pode comprar uma touca rosa com preto, ou se ele quiser, não, quero uma touca toda preta, ele pode comprar. Ou o contrário, se ele quiser uma touca toda rosa ou uma touca preta, quer dizer, a gente pode vender 2 produtos iguais, com cores diferentes, para o mesmo cliente, combinando as cores. Essa dica, ela é legal porque você tem mais variações de cores diferentes, gastando menos. Eu comprei 1 metro rosa e 1 metro do preto. Consegui fazer 3 cores diferentes. Quer dizer que se eu comprasse 4 metros, eu teria 6 cores diferentes. Ou seja, 6 combinações diferentes. É uma forma da gente ter mais variedades na loja ou opções para o cliente, gastando menos. Porque às vezes a gente não tem aquele investimento para ficar comprando várias cores e às vezes a gente fica perdido. Como a gente vai fazer para combinar? Então a gente tem que pensar tudo nisso antes, que assim a gente consegue fazer combinações e ter mais opções para o cliente. Agora vamos fazer a montagem. Eu estou usando um cetim que não tem elasticidade. Ele não tem elasticidade na largura e também não tem no comprimento. Mas mesmo assim, eu coloco sempre no fio, na direção da orelha, por causa aqui das tramas do tecido, para que fique igual. Então, já marquei antes, aqui. Vou colocar direito com direito, ou seja, o lado brilhoso com o lado brilhoso. E vou prender com alfinete. Aqui você olha para o alfinete não tá com a ponta ruim, porque senão puxa o fio do tecido. O cetim, ele é um tecido muito delicado. A gente tem que costurar com cuidado.
E a agulha que eu vou usar para costurar é bom a agulha número 11. Se você tiver agulha número 11 ou menor, número 9, é ideal, porque assim não puxa o fio do tecido. Mas se você não tiver, você sempre procura olhar o fio da agulha, ou seja, a pontinha da agulha antes, se não tá puxando o fio. Aí se tiver, você troca por uma agulha nova, que vai ser melhor para costurar. Agora vamos para a máquina costurar essa peça. Costurei, deixei uma abertura de 2 dedos para virar a peça. Aqui fiz retrocesso no começo e no final. Depois eu selei as pontas, aqui onde ficou aberto. Sela as pontas do cetim para não desfiar. E vou virar só com a ajuda da mão, porque eu não gosto de usar nenhum objeto que pode perfurar. O cetim é muito delicado, pode puxar o fio do tecido. Eu já puxei as pontas, eu uso o alfinete para puxar as pontas do cetim e vou passar toda a touca. Passar aqui onde ficou aberto. Passei toda a touca. Eu sempre gosto de passar porque fica melhor para fazer essa outra costura. Vou fazer a costura em volta para passar o elástico. E aqui dos dois lados eu vou fazer uma costura com retrocesso. Só aqui na ponta para deixar essa abertura aqui menor. Aí você mede com o seu passador para ficar o tamanho, que quanto menor ficar essa abertura, é melhor. Vou usar como guia o número aqui da máquina, vou usar aqui o número da chapinha aqui da máquina, vou colocar aqui no número 3. Vou começar aqui e vou finalizar com retrocesso em cima da costura que eu comecei. Costura feita, fechei mais o furinho. Aqui ficou com 1,5 centímetro de largura. Ficou com 1,5 centímetro. Eu vou estar usando esse elástico redondinho, porque eu já tenho dele aqui. Mas se você não tiver, pode ser elástico tradicional. Quando eu não tenho desse, eu uso desse. Eu só vou usar esse redondinho aqui, porque eu já tenho dele aqui. Vou aproveitar e vou usar. Vou usar um regulador, um passador de elástico. O pessoal conhece muito como focinho de porco, né? Tem vários nomes. Aqui o pessoal chama aquele passador de elástico focinho de porco. Eu vou usar o de 2 centímetros. Eu gosto sempre de usar esse aqui de 2 centímetros, porque tem dele maior e tem dele menor. O tamanho do elástico, eu vou usar 65 centímetros, mas quando eu uso sem regulador, eu uso 55 centímetros de elástico. Então, vamos passar.
Coloco a pontinha aqui dentro e aqui fica a parte que você regula. E a nossa touca dupla face já está pronta. Se você tá com dúvida de passar o elástico aqui no regulador, aqui embaixo tem uma molinha, você empurra, vai ficar os dois furos iguais, você passa os dois furos, puxa. Essa parte aqui você já passou na touca, então quando você quer regular, você puxa, olha, e vai soltando, vai apertando aqui embaixo e vai soltando o elástico. Prontinho, pessoal! Consegui fazer as 6 toucas e olha que legal! A rosa com preta e a preta. 3 opções de cores. Esse elástico aqui, pessoal, esse mais larguinho é bem melhor do que o redondo. E quando vocês forem comprar esse passador de elástico, não compra menos de 2 centímetros, porque tem de 1,5 centímetros, mas fica muito ruim para passar porque é pequenininho. Então sempre compra de 2 centímetros para maior. Agora vamos falar para vocês quanto eu gastei para fazer essas 6 toucas e depois eu vou colocar na cabeça para vocês verem. Vamos fazer as contas. Eu paguei R$ 7,90 em cada metro de cetim. Eu gastei 2 metros. O elástico eu compro em rolo fechado. Eu vou pôr R$ 1 para cada peça. É menos, mas eu vou pôr R$ 1. São 6 peças, R$ 6. Os reguladores eu pago 35 centavos em cada um, porque eu compro na Shopee, é aqueles pacotes de quantidade, então não custa caro não. Mas eu vou pôr 50 centavos para cada regulador. Eu gastei 6, R$ 3. R$ 7,90 mais R$ 7,90 mais R$ 6 mais R$ 3 igual R$ 24,80. Então eu gastei R$ 24,80 para fazer 6 toucas. Isso eu tô pondo o preço do tecido, regulador e elástico. Tem pessoas que falam, Rita, você tem que calcular o gasto da máquina. Eu não tô calculando o gasto da máquina, nem a energia e nem a linha. E aqui eu faço reserva de emergência, para quando acontecer um imprevisto, a reserva de emergência cobrir. Para vender, eu vou colocar minha mão de obra em cada peça, o tempo que eu gastei. E aí vou calcular o preço de venda. Agora eu vou colocar elas para vocês verem como ela fica na cabeça, assim, o tamanho. Aí se vocês também quiserem fazer maior, vocês também vai ter a opção de fazer elas maior. Vou colocar para vocês verem. A rosa. Olha que graça. Olha o tamanho. Fica um tamanho médio, fica um tamanho bom. A rosa com preto. A preta. Aí você pode falar assim, Rita, eu não quero fazer para vender, quero fazer para mim mesma. E eu tenho mais cabelo, quero fazer maior. Você pode fazer o círculo com 55 centímetros ou 60 centímetros, que aí ela vai ficar maior. Eu quis fazer dessa forma porque é uma opção da gente fazer para vender. E da forma como eu calculei, porque eu faço e dá certo. Então eu quis dividir isso com vocês. Me diz aí
por quanto você venderia cada touquinha dessa, dupla face, quanto tá custando aí na sua cidade. Aqui eu sei quanto tá custando cada touquinha dessa. E desculpa a demora, era para me ter feito esse vídeo antes, mas devido ao Dia das Mães, tá bem corrido, eu só consegui fazer hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu tenho muito prazer em responder a vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!